Bom, a gente vai começar aqui falando agora sobre calorimetria, né. A gente anteriormente estudou um pouco sobre temperatura, que era um dos primeiros conceitos da termologia. Vimos como se mede temperatura, né, usando as escalas termométricas. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que é calor, né. E aí, para a gente falar um pouco sobre o que é calor, a gente precisa antes definir o que é a energia térmica de um corpo, tá. Então, a gente diz que a energia térmica de um corpo, ela vai ser, eh, o somatório das energias de agitação das suas partículas, tá. Ou seja, a energia térmica é a energia que um corpo possui, então o corpo possui energia térmica. Se um corpo tem temperatura, ele possui energia térmica. Então, a energia térmica é uma energia que o corpo possui devido à energia de agitação das partículas. Então, cuidado, energia térmica não é a mesma coisa que temperatura, tá? Um corpo que possui temperatura, ele possui energia térmica, mas são conceitos diferentes. Temperatura não é energia, tá? Temperatura não é energia. Tem esse cuidado, tá? Então, a energia térmica é essa energia associada à agitação das moléculas e tem algo interessante, né? A energia térmica, ela vai depender de 2 fatores, tá? A energia térmica, ela vai depender de 2 fatores. Quais são esses fatores? Primeiro, da temperatura. Então, por exemplo, quanto maior for a temperatura de um corpo, maior a sua energia térmica, tá? E o outro ponto, o outro aspecto em que há uma dependência é o número de partículas. Número de partículas. Ou seja, quanto maior for o número de partículas ou a massa desse corpo, maior é a sua energia térmica. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 2 blocos, vou pegar aqui um bloco A, tá? Vou pegar aqui um bloco B. Se eu disser que a temperatura de A é igual à temperatura de B, o que eu posso afirmar sobre a energia térmica desses corpos? A energia térmica é igual? Não sei. Por quê? Porque ele não falou o do número de partículas, ele não falou da massa desses corpos. Se a massa é diferente, o número de partículas vai ser diferente. Então, se a massa é diferente, então se a massa do bloco A é diferente da massa do corpo B, então a energia térmica será diferente, ok? Agora, se eu tiver ambos os corpos com mesma massa, então a massa A é igual à massa de B, só que as temperaturas são diferentes. O que é que eu posso afirmar? Eu não posso afirmar nada, né? A única coisa que eu posso afirmar é que essas temperaturas não são equivalentes, né? Ou desculpa, o que eu posso afirmar é que as energias térmicas não são equivalentes. Para dizer que 2 corpos têm a mesma energia térmica, o que é que eu tenho que afirmar? Que a temperatura dos 2 corpos são iguais e o número de partículas desses corpos também são iguais, tá. Então, vamos isso tem que ficar um pouco claro, ok? Então, pronto, definido o que é energia térmica, vamos aqui falar um pouco agora sobre o que é calor, tá. Pessoal, calor, eh, agora sim, o calor é um tipo de energia, tá. Mas o calor, ele é uma energia transferida, então o calor vai ser a energia térmica transferida, devido exclusivamente pela diferença de temperatura. Então, por exemplo, ó, se eu tiver 2 corpos aqui em contato térmico, e esses 2 corpos têm temperaturas iguais, não tem calor aqui, não há calor. Por quê? Porque eh, não tem calor porque não há transferência de energia. Para que haja calor, tem necessariamente que haver uma diferença de temperatura, porque a energia térmica só é transferida de um corpo para o outro quando há transferência de, eh, quando há diferença de temperatura, ok? Um outro aspecto importante a se destacar é o seguinte:
Se eu colocar dois corpos em contato, né? Então, se eu tiver dois corpos em contato, então aqui tem um corpo A e em contato térmico com um corpo B. Tá meio feio aqui, né? Mas vou ajeitar aqui. Pronto. Então a gente já viu que se a temperatura de A for igual à temperatura de B, não haverá calor. Mas vamos supor que a temperatura de A, do corpo A, é maior do que a temperatura do corpo B. Então, nesse caso, haverá calor, porque haverá uma transferência de energia térmica, tá? E o que a gente pode afirmar já inicialmente é que o calor ele sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá? O calor nunca irá fluir de forma espontânea do corpo de menor temperatura para o de maior temperatura. Isso vai violar a segunda lei da termodinâmica que a gente verá futuramente, tá? Então, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, calor é uma energia. Então, qual a unidade? A gente vai representar por quê, tá? Vamos representar calor aqui. Por quê? Então, qual é a unidade de calor? Bom, pessoal, se calor é energia, então, obviamente, a unidade de calor vai ser o joule. Então, o joule. Joule é a unidade padrão no Sistema Internacional de Unidades, que é no SI, né? É a unidade padrão de calor, tá? Então, a gente vai medir geralmente calor em joule. Mas temos uma outra unidade que é muito usada também, tá? Essa unidade é a caloria, tá? O que é a caloria? Pessoal, uma caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura, tá? Uma água pura, homogênea, deve receber sobre pressão normal, ou seja, a pressão a nível do mar, tá? Para que a sua temperatura ela varie de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, ou seja, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá? Essa é uma definição um pouco mais rigorosa, tá? Então, a gente diz que uma caloria, a efeito prático de conversões, tá? Uma caloria é exatamente igual a 4,186 joules, tá? Então, podemos aqui usar regra de 3 para fazer conversões, tá? Só que é o seguinte, geralmente você pode arredondar isso, tá? Para 4,2 joules, ok? E haverá questões que pode arredondar também uma caloria para 4 joules, tá? Isso não é incomum, dependendo da questão, você pode fazer sim esse arredondamento, né? Arredondar para 4 joules, tá? Mas isso vai depender da questão, tá? Ó, 1 quilocaloria, então 1 quilocaloria, esse K, vamos relembrar, ele é uma potência de 10, ele é a mesma coisa que 10 elevado a 3 calorias, né? Vocês devem estar habituados, quando vocês lêem a embalagem de alimentos, né? E lá você vê que geralmente a energia lá que é colocada atrás, né? O valor energético dos alimentos são dados em calorias, tá? Mas é bom ter um pouco de cuidado. Lá, a caloria que a gente vê lá, por exemplo, sei lá, 100 gramas de uma aveia contém, sei lá, 390 calorias. Tem que ter o cuidado porque existe a caloria com C minúsculo, que é esse aqui, e tem a caloria com C maiúsculo. Geralmente lá é as que tem com C maiúsculo, né? Então, por exemplo, se vocês verem lá na embalagem, a energia é 390 caloria. Lá, geralmente você vai ver o C maiúsculo, tá? Pessoal, esse C maiúsculo é diferente desse Czinho aqui, tá? 1 caloria, então 1 caloria com C maiúsculo é o equivalente a 1 quilocaloria, tá? Que a gente usa aqui. Ou seja, ela é a mesma coisa que 10 elevado a 3 cal com C minúsculo, tá? Então só esse cuidado que para vocês não se confundir um pouco e aí pensar que
São uma caloria lá é a mesma coisa que uma caloria aqui, tá? Tem que ter esse pouco de atenção. Se vocês verem no Enem, por exemplo, ou no vestibular, algo do tipo, e fazer conversões erradas, tá bom? Muito bem, depois a gente vai falar um pouco sobre as formas de conduções de calor, mas antes, vamos falar agora de outros conceitos que a gente vai começar a usar bastante, tá? O primeiro conceito que a gente vai ter que trabalhar, pessoal, para estudar a calorimetria, é o conceito de capacidade térmica, tá? Então, capacidade térmica. Então, vamos considerar o seguinte, ó. Então, consideremos um corpo. Então, consideremos um corpo, uma substância, tá? Tanto faz. Um corpo de massa M, certo? Aí, ó, e com temperatura inicial, com temperatura inicial. Pessoal, a gente vai denotar temperatura por T, tá? T maiúsculo. Alguns livros, alguns mais antigos, por exemplo, é muito comum usar temperatura como sendo θ, tá? Então, chamar T0, temperatura inicial, de θ0, tá? É muito comum. Fica a critério de vocês usar θ ou T. Eu vou usar T, tá? E aí, nós temos um corpo de massa M com temperatura inicial T0, certo? E aí, esse corpo, ele recebe, recebe uma certa quantidade de calor. Uma certa quantidade de calor. Quantidade de calor. Aí, o T final, a quantidade de calor, a gente vai representar por quê, tá? Então, ó, a quantidade de calor, a gente vai escrever como sendo o quê, tá? E aí, ó, quando um corpo ele recebe uma certa quantidade de calor, pessoal, o que é que vai acontecer? Se ele recebe calor, ele vai aumentar a sua temperatura, tá? Então, ele passa a ter uma temperatura final, tá? Uma temperatura T ou θ, simplesmente θ, tá? Pessoal, a- e aí, ó, ele vai o quê? Ele vai sofrendo uma variação de temperatura, tá? Sofrendo uma variação de temperatura, ok? Vamos lá. Então, onde eu quero chegar, né? Pessoal, vamos primeiro. O que é variação de temperatura? É o famoso delta, né? Delta T. Variação de temperatura é sempre temperatura final menos temperatura inicial, tá? Ou, fica a critério de vocês, pode escrever também delta θ, como sendo θ final menos θ inicial, tá? São duas formas diferentes de definir variação de temperatura, ok? Pessoal, então vamos recapitular. A gente tem aqui um corpo de massa M com a temperatura inicial T0, e aí ele vai receber uma certa quantidade de calor Q, e ele vai passar a ter uma temperatura final T. Aí ele vai o quê? Sofrer uma variação de temperatura, tá? Pessoal, a gente vai definir a capacidade térmica, então definimos a capacidade térmica como? Então vamos lá. Capacidade térmica como? Então, ó, a gente vai escrever como C maiúsculo, tá? C maiúsculo, vai ser a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura. Então, pessoal, essa aqui é a definição de capacidade térmica, essa definição matemática, tá? Vamos logo aqui ver qual a unidade de capacidade térmica e depois eu vou tentar dar uma interpretação física para o que seja capacidade térmica, tá? Vamos lá. Pessoal, a capacidade térmica é a razão entre a quantidade de calor e a variação da temperatura, né? Então vamos aqui analisar a unidade. Então aqui a unidade. Qual é a unidade de capacidade térmica? Bom, aqui em cima nós temos quantidade de calor.
No SI, que é o Sistema Internacional de Unidades, a quantidade de calor, como é energia, é medida em quê? Em joules. E a variação de temperatura é medida em quê? No SI, a unidade de temperatura é o quê? É o Kelvin. Então, joule por Kelvin, tá? Então, a unidade de calor, de capacidade térmica é joule por Kelvin. Mas a gente também nós podemos também escrever uma outra unidade também muito comum, tá? Que é a caloria, porque caloria também pode ser expressa em caloria. Então, podemos escrever caloria por. Aí aqui no Brasil a gente usa muito graus Celsius, né? Então pode colocar graus Celsius. Então, ó, a unidade de capacidade térmica a gente pode escrever ou joule por Kelvin ou caloria por graus Celsius, tá? A priori, a gente vai usar bastante essa segunda forma, tá? Embora não seja no SI, mas a gente vai usar bastante essa, essa segunda unidade, tá? Vamos lá. Como nós podemos interpretar o que é a capacidade térmica de um corpo? Pessoal, a capacidade térmica de um corpo, o que é que ela vai indicar? Ela vai indicar a quantidade de calor que um corpo ele deve receber ou ceder para variar sua temperatura em uma unidade, tá? Essa é a definição de capacidade térmica. Eu vou repetir mais uma vez. A capacidade térmica de um corpo, ele vai indicar qual é a quantidade de calor que um corpo ele deve ceder ou receber para variar a sua temperatura em uma unidade, ok? Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre calor específico, e aí eu vou fazer algumas questões para determinar como se calcula a capacidade térmica e o calor específico, ok?